mostrar para você na Bíblia. Eu gosto de falar do Evangelho, ele na prática, na vida, no dia a dia nosso. Será que teria algum texto bíblico que nos embasasse para ter esse tipo de ativação espiritual? Existe. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, verso 19. E aí você começa a imaginar como é que você faz com o seu carro para que ele possa funcionar. Como é que você faz com o seu carro para ele sair do lugar? E que Jesus falou para Pedro: te darei as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra será ligado no céu. O que desligar na terra será desligado no céu. Mateus 18, 19 também diz: quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, e quando 2 concordarem na terra, será concordado no céu. Isso é ativação, é movimento, é alguma coisa que está viva e que precisa andar. No carro, você pode ter o carro, mas se você não ligar o motor com a chave, ele não funciona. E se você não passar a marcha e pisar no acelerador, ele não sai do lugar. Vai estar funcionando, mas não vai estar em movimento. E a ativação, ela quer dizer isso: a liberação por parte de Deus de uma unção sobre a igreja para cumprir propósitos através de uma missão. Então a gente precisa entender alguns conceitos básicos para que tudo isso possa ser trabalhado na nossa vida. Primeiro, unção é feito para alguém que foi escolhido. Unção também significa capacitação. Diga para quem está do seu lado: você já recebeu de Deus a capacitação. O que a gente precisa fazer é externar, colocar isso para fora. Muitas vezes está no que a gente chama no banho-maria, está parado, precisando dar uma agitada. Você lembra muito bem na história bíblica, ali em Atos, que a igreja só queria estar em Jerusalém, só queria estar em Grajaú, não queria sair daqui. Aí aconteceu uma perseguição aos apóstolos. Aí eles tiveram que cumprir o que estava em Atos 1:8. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que sereis testemunhas de Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Mas ainda bem que Deus tem nos dado a sabedoria como igreja para a gente não passar a perseguição e sair levando a palavra. Tem nos dado essa oportunidade de receber a sabedoria, receber o discernimento e semear a palavra. Mas se não acontecer isso, aí é o que o pessoal fala, que está escrito no Salmo 151. Se não vem por bem, vem pela dor, né? Porque não existe isso na Bíblia. E alguns dizem: não, está escrito na Bíblia, se não vem por amor, vem pela dor, né? É o Salmo 151 que está escrito isso, né? Que não existe o Salmo 51. A gente já estava procurando ali. Diga comigo: Deus é bom. Deus é bom. Então nós precisamos entender o que é o propósito. Por que nós existimos? Por que nós estamos aqui na Terra? Há um propósito em cima de tudo isso. Normalmente as pessoas dizem: não, é para a gente cumprir o ID. Mas o que é o ID? O que é o ID? E aí a gente tem que trazer o Evangelho para a vida prática nossa e das pessoas. E não, tem que fazer discípulo. Tudo bem, fazer discípulo, mas é alguma coisa mais. Se a gente for estudar em Isaías 61, do verso 1 até o verso 11, você vai ver muito claro a definição do que é o ID. E eu consigo entender que o ID, além de ser transformação, é desenvolvimento. E eu entendo que Deus deixou isso para mim, para você, para a sua igreja, para nós desenvolvermos pessoas e desenvolvermos ambientes. Porque a transformação
é uma coisa passageira. E quando há desenvolvimento, é você usar os recursos que tem, mas sempre pensando no futuro. Isso em termos secular. E desenvolvimento de uma pessoa é quando há harmonia entre o espírito, a alma e o corpo. É o que nos fala o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Que nós somos formados de espírito, alma e corpo. E Freud diz que nós somos formados de ego, id e superego. É a mesma coisa. É a mesma coisa, não muda nada. Se ele tivesse lido a Bíblia, ele ia falar sobre isso. Mas ele não leu, ele leu e não quis acreditar, então ele deu esses 3 nomes. Mas o apóstolo Paulo fala em espírito, alma e corpo. E quando a gente vem para Jesus, aceitando Jesus como Senhor, todas as igrejas trabalham mais maciçamente o lado espiritual, a pessoa de Jesus na nossa vida, mas não trabalha aquilo que se chama alma, aonde está a nossa alma, as marcas que existem na nossa alma, aquilo que nós passamos na nossa infância, na gestação da nossa mãe. Maria, quando foi visitar a Isabel, que estava grávida de Jesus, o que aconteceu? O João o Batista se mexeu, porque houve uma manifestação da presença de Deus através de Jesus que estava no ventre de Maria. E isso a psicologia explica que há os sentimentos, há a transmissão de emoções para o feto através do cordão umbilical. E aí a gente nasce, vem por esse mundo, é criado pelos pais, como eu falei de manhã, com aquelas cantigas, ou com medo, menino, dorme, senão tu vai apanhar. Dorme, senão teu pai está chegando. No início o pai era o príncipe encantado. Aí já virou alguma coisa terrível. Olha, teu pai está chegando, cuidado, tu sabe como ele é. Eu estava namorando, né, pastor? No início era meu benzinho para cá, benzinho para lá, e agora é o terror dos meninos. E aí o bonitão está lá sentado no sofá assistindo o jogo dele, Fluminense, aí do né? Tá lá, vai perder, e aí o menino começa, parece The Flash. Ele diz, mulher, cuida desse teu filho. Já não é mais dele, isso é dela. Eu acho que isso não acontece aqui não, é só lá em Porto Velho, né? É, só lá em Porto Velho. É a mesma coisa, né? Só muda de lugar. O milagre é o mesmo. Então a gente precisa saber que nós temos esse propósito. Quando Deus nos escolheu, a Bíblia nos fala em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 9, que nós fomos salvos e escolhidos para uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o próprio propósito de Deus e pela graça de Jesus Cristo de Nazaré. Então você está hoje aqui, você faz parte do reino, não é porque você quer, é porque Deus viu alguma coisa boa em você, amém? Amém. Deus viu alguma coisa boa em você. A Bíblia nos fala sobre isso em Mateus 15:16, que Ele nos amou primeiro e nos escolheu. Então há propósitos de Deus para serem realizados aqui neste mundo. E isso passa pela transformação de vida ou desenvolvimento das pessoas. Você ser transformado e começar a se parecer com Jesus Cristo de Nazaré. Começar a se parecer com Jesus Cristo. Há um entendimento que quando Deus criou o mundo, todo o universo, e criou Adão e Eva, e uma das funções que Ele deixou para o casal é que eles se multiplicassem, que eles procriassem, que eles fizessem sexo e tivessem filho, porque o propósito de Deus era ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo de Nazaré. Era ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o propósito da criação da humanidade. E o nosso grande propósito, que quer dizer objetivo também, é nós glorificarmos a Deus. A Bíblia nos fala em 1 Coríntios 10:31,
quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós vamos fazer é para glorificar ao Senhor. E nós só podemos fazer isso se cumprirmos a missão que foi deixada para nós, de levar a palavra, mas para transformar as pessoas e para transformar o ambiente. A nossa igreja, quando ela foi instituída, era numa esquina, e na esquina encontrava 2 grupos de jovens. Na época eram 2 gangues, e era um local onde as pessoas ofereciam oferendas a entidades espirituais que não faziam parte do reino de Deus. E toda semana tinha uma cirurgia, ou seja, um esfaqueamento, e todo mês tinha uma morte. As pessoas iam e brigavam. Mas é o que diz a palavra: as trevas não se juntam com a luz. Quando nós somos ativados espiritualmente, nós temos a sensibilidade de Deus e a sua glória se manifesta através da nossa vida. As pessoas são transformadas e o ambiente é transformado. E não acontece mais nada. De vez em quando acontece. Mas de vez em quando Deus faz, como fez com o apóstolo Paulo, que deixou um espinho na carne, para provar se o cidadão está ligado nele ou se quer agir pela sua força. No mês passado, entrou um ladrão na igreja, aliás, 2 ladrões, e eles estavam no culto, estavam investigando como era que funcionava, onde é que ia o tesoureiro para guardar os dízimos, as ofertas, e ele já deveria estar há algum tempo. E a gente tem uma câmera que faz a filmagem. Ele subiu por um painel que tem na frente da igreja, que tem os nossos propósitos, a nossa missão, a nossa visão, dizendo quem nós somos. Ele subiu e já tinha deixado a janela aberta. E entrou, mas entrou com um capacete. Ele estava de moto, um capacete, aí não dá para saber quem é. E aí ele foi na sala aonde conferiu o dinheiro, numa outra sala, 3 salas juntas, porque ele já tinha investigado aonde era que ficava o dinheiro. E só que ele quebrou a cara, que ninguém guarda dinheiro na igreja, não tem cofre na igreja. Aí quando ele foi para a secretaria da igreja, o alarme disparou. Aí ele saiu correndo, fugindo. Mas ninguém pegou, ninguém sabe o que é, porque está de capacete. Então tem muitas coisas que Deus vai permitir que aconteça para ver se você confia nele ou não, para ver se você está ligado nele ou não. Mas como é que pode o cara entrar numa igreja de Deus para roubar? Como é que pode entrar numa igreja católica e roubar o santo que está lá, roubar um santo de ouro, as joias que tem lá na igreja? Como é que pode um negócio desse? É para nos testar, para ver se nós estamos ligados com ele mesmo ou não. Que a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Em tudo há um propósito. Em tudo há um propósito. Então nós temos que cumprir a nossa missão. Temos que saber qual é o nosso propósito de existir aqui na terra. Não é para adorar a Deus, aqui é o pior lugar que existe para adorar a Deus. Eu tenho hora que você está cantando David Gila diante do trono, e se tu não te ligar, tu está cantando Miguel Xeró, como é que é? Como é que é o nome mesmo? Miguel? Xeró, tá ligado, né? E você não vê que essas músicas elas batem, e quando você passa, está lá, só zunindo no seu ouvido. Quando você vê, pelo menos o pezinho já está balançando, você já começa a cantar Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, meu bolso, não vê, o cara vai cair, né? Porque são as tentações do mundo. Por isso que a Bíblia diz: foge, corre da tentação, né? E isso só acontece, querido, quando nós estamos ativados espiritualmente, ou seja, quando nós estamos vivos espiritualmente, não emocionalmente. Nessa noite a gente quer discorrer um pouco sobre isso, trazendo uma base bíblica para você, e depois a gente vai orar. Vamos orar juntamente com você, ligar aqui na terra
para ser ligado lá no céu, e quando está ligado lá em cima o negócio vem. Vem ou a gente vai, né? Ninguém sabe se o céu desce ou se a igreja sobe. Talvez subir a gente não vai subir, senão não vai ser só nós que vamos ser arrebatados, né? Toda a igreja tem que ser arrebatada. Então o céu vai descer. Amém? A ativação espiritual só acontece para aqueles que são incomuns. Não acontece para os normais. Amém? Não, você não está acreditando. Você é normal? Você é normal? Você é normal? Nós somos anormais porque não vivemos no padrão do mundo. Nós não vivemos mais o padrão do mundo. Por exemplo, o padrão do mundo, o dinheiro se chama real, dólar. E para nós qual é o nosso dinheiro? Se chama fé. Fé. Porque nós acreditamos na provisão de Deus. Nós acreditamos na provisão de Deus. Então há uma diferença grande. No mundo, para você crescer na vida, você tem que estudar, mas tem que dar uma rasteira de vez em quando em alguém. No reino de Deus, para você crescer, você tem que estudar, tem que orar, tem que jejuar e não precisa dar rasteira em ninguém. Porque se der rasteira, sai do reino, vai para o outro reino. Há essa grande diferença. Por isso que nós não somos comuns, nós não somos normais, nós somos incomuns. E os incomuns têm uma grande diferença para aquelas pessoas que são comuns. Os comuns sempre estão reclamando, são os famosos pessimistas. Quando você chama para uma vigília para algum trabalho, só eu de novo, o cara lá não aparece lá, toda vez só sobra para mim. E há estudos científicos que falam que qualquer instituição religiosa ou uma empresa só tem 20% que carrega a instituição. Os 80% só querem sentar no piano e tocar o piano ou deitar em cima do piano para ser carregado. Se fizer uma análise aqui, vai ser a mesma coisa. A variação é muito pequena, em todo lugar é isso. Em todo o universo é isso, é 20% e carrega o piano, quer de batente, quer de ferro. Os outros 80 só querem lá ficar tocando ou dentro em cima do piano. Se me levar, eu vou. Me levar, eu vou. É igual o camarada, muito esperto. Estou com uma fome. Estou com uma fome mesmo. Pastor, uma banana aqui. Banana? Está descascada? Não, estou brincando. Está bom. É um egoísta, está respirando o ar das pessoas. Tinha que pedir para morrer. Por isso que nós não somos comuns. Nós somos incomuns porque sempre estamos à disposição. Somos proativos. Mesmo sabendo que as coisas estão difíceis, mas nós podemos ver lá na frente que Deus está conosco. E a Bíblia nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Se o Senhor é comigo, quem será contra mim? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E eu e você fazemos parte dessa igreja. Mas aí nós ficamos acomodados, porque acabamos caindo na rotina do dia a dia e acabamos virando pessoas comuns. Mas nós somos incomuns. E os incomuns, eles já começam a trabalhar pensando lá na frente. Então, se você está pensando em ser usado por Deus, não esqueça que José levou 17 anos para que seus sonhos fossem realizados. Não tem varinha mágica no reino de Deus. Então você está pensando em ser grande, para que Deus seja glorificado na sua vida, você já tem que trabalhar, você já tem que ter a postura dessa pessoa que será usada por Deus. Aí você vai dizer: ah, mas nunca me dão para pregar, o pastor nunca me dá uma oportunidade, não faço nem uma porçãozinha de água com açúcar. É aquela mesma história do camarada que trabalha: estou ganhando pouco. E aí o cara diz: mas é porque ele trabalha pouco. Então ninguém sabe se ele ganha pouco porque ele trabalha pouco, ou se ele está ganhando pouco porque não trabalha nada. Então há esse conflito.
Mas aqueles que trabalham com uma perspectiva de vida muito maior, eles trabalham além do normal. E o que acontece? Aquele que trabalha além do normal, se dedica mais, ora mais, busca mais em Deus, ele vai ter a sua recompensa. Se não for pela igreja onde ele está, outras pessoas vão vê-lo e Deus vai agir e trazer sobre a vida dessa pessoa. Mas aí você só trabalha o mínimo necessário. Aí é o que a Bíblia diz, não faz mais do que o seu esforço, não é nada. Então eu e você temos que sempre estar olhando para o alto. O que é que nós queremos fazer? Qual é a marca da nossa vida? Como é que nós queremos ser conhecidos? Sempre se fala, quando a gente morrer, vai estar escrito lá no nosso túmulo: aqui jaz fulano de tal, nasceu no ano tal, faleceu no ano tal. E aí eu sempre costumo perguntar: o que você gostaria de colocar no seu túmulo como um adjetivo? Aqui jaz fulano de tal. Pense, o que você colocaria lá? Um servo de Deus que abalou o inferno, um servo de Deus que abalou Andaraí, que abalou a Rocília, um servo de Deus que abalou Copacabana, um servo de Deus que era temido no inferno, um servo de Deus que amava a Jesus de todas as formas. Como é que vai estar escrito lá? Você já pensou? Só que eu quero te dizer que você não precisa morrer para estar escrito isso lá. Basta você viver hoje isso e colocar em prática. Eu sempre tive um sonho de ministrar a palavra de Deus e me dediquei, estudei bastante, orei bastante, jejuava bastante, e Deus me deu essas oportunidades. Por que é que eu estou hoje aqui tendo muitas e muitas pessoas que eu seria o mosquito do elefante perto deles? Silmar, Sivaldo, Jamile, Caleb, toda essa turma e tantos outros que tem por aí. Mas por quê? Porque eu tinha um sonho e eu busquei a realização desse sonho para ser um instrumento na mão de Deus. Como eu falei de manhã, no início, meu ministério era o ministério da aparação, pastor. A pessoa ia orar e uns caíam e ia, pode deixar que eu aparo, pode deixar que eu aparo. Eu só queria aparar as pessoas. Para orar, não pode deixar. Esse negócio não é comigo, não. Quando eu sonho e que está no propósito de Deus, as coisas acontecem naturalmente. Eu nunca pedi para Deus para dar um abraço a uma pessoa e ele cair. Nunca pedi isso na minha vida. Nunca pedi. Mas Deus me deu essa graça. Fazer o quê? Fazer o quê? E o abraço não é para a pessoa cair. Aí pergunta, por que ela cai? Porque ela não consegue ficar em pé. Não tem explicação. Eu mandei fazer o quê? Não consegue ficar em pé? Mas o importante do que acontece através de um abraço desse é a transmissão do que está dentro de mim. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. E eu tenho o amor e a paz de Jesus. Você também tem. O problema é que a gente fica muito espirituoso e acaba não praticando isso, colocando em prática. E a gente precisa exercitar isso. Quantas pessoas estão carentes, precisam de um aperto de mão, de um abraço, e Deus cura essas pessoas. A gente não precisa falar muitas vezes nada para as pessoas, e elas são curadas com um abraço, porque Deus está na nossa vida, o Espírito Santo está na nossa vida. Sem querer te constranger, mas eu quero te fazer essa pergunta e que você levante o braço para você entender. Talvez nunca você recebeu uma ministração dessa. Você, quando criança, os teus pais nunca te deram um abraço, nunca te deram um carinho. Você sempre desejou um abraço do seu pai. Tem alguém assim? Aqui, lá atrás.
E se você for ver essas pessoas, se a gente for conversar mais, não é o sentido da ministração, você vai ver que essas pessoas são carentes, têm algum problema no coração. Aí ela forma uma família, então aquilo que ela tem, aquilo que ela está sofrendo, ela passa para a sua geração. E aí as gerações vão vindo com problema na alma, problema na alma, problema na alma. E quando você dá um abraço de Jesus, essa pessoa às vezes ela chora, ela grita, porque ela nunca sentiu aquele amor que você está transmitindo através de um abraço. E eu descobri na Bíblia que existe base bíblica também para você abraçar as pessoas. Em Atos capítulo 20, no verso 10, Paulo ministrando a palavra, o camarada caiu, morreu, Paulo foi lá e deu um abraço nele, e ele ressuscitou. Então, em base a isso que eu estou te falando, quando você abraça, você está ligado, você está ativado espiritualmente, você transmite vida para as pessoas. Agora, se você não está ativado, você não está ligado, você não está cheio do Espírito Santo, e isso não pode ser de vez em quando, não, querido. O que tem que acontecer? Isso tem que ser uma rotina, ou seja, aquilo que é sobrenatural para as pessoas tem que ser natural para mim e para você. Aleluia. Tem que ser natural, nós não podemos viver de experiência em experiência. Nós temos que viver esta vida cheia do Espírito Santo. Porque ninguém sabe o que nos espera lá na frente. Ninguém sabe o que tem para acontecer lá na frente. E se nós estivermos sempre cheios, sempre ativados, sempre ligados com o Senhor, pode vir o que vier, nós vamos estar firmes e unidos com o Senhor. Nós vamos vencer todas as dificuldades. Vamos ter as dificuldades, mas vamos vencer todas elas, porque o Senhor é conosco. A ativação espiritual, ela é especificamente para a igreja. É um privilégio para mim e para você. Diga, ô glória. A ativação espiritual, o mover do Espírito Santo é para os crentes, é para a igreja exclusivamente. Agora, ele acontece em dois níveis. Primeiro acontece dentro da igreja, e depois ele é estendido para as pessoas ou para a comunidade que está em volta da igreja ou que está ao seu lado. Provavelmente você já ouviu alguém falar para você: eu não sei o que tem contigo, eu vejo uma áurea de glória, né? Se for místico vai dizer, tem uma áurea, tem uma luz aí, não sei, tem algum negócio que eu vejo aí de luz te iluminando, um brilho no teu rosto. Quando eu chego perto de ti, eu sinto uma paz, uma alegria tão grande. Tem alguém que já experimentou isso aqui? Porque a Bíblia diz que a luz está dentro de nós. Jesus é a luz, e Jesus está dentro de nós. Então o místico vê a áurea e a gente vê Jesus na nossa vida. Aleluia! Dê uma palma bem forte para ele. Aleluia! Louvado seja Deus. Muitas vezes, no passado, você fazia aquela rotina, e aí contava piadas, tomava uma loura que desse Dedon, conseguia se engasgar, né? E agora você vai chegando perto, a turma está lá da piada, desfarra, cadê o crente agora? Acontece isso, porque você mudou, a luz não se junta com as trevas, a luz está chegando, está iluminando as pessoas, está mostrando que elas estão erradas, que elas têm que mudar de vida. E para isso nós temos que estar ativados, queridos. E a ativação é a liberação da unção, é a liberação da capacitação de Deus para nós vivermos 24 horas. Por isso que a Bíblia nos fala em Marcos 13, 33, olhai e vigiai, porque ninguém sabe qual é a hora, qual é o tempo que Jesus vai voltar. Em Marcos 14, 38 diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o meu e o seu espírito já está recriado, como alguns costumam dizer, já está regenerado, reformado, mas a alma e o corpo ainda precisa ser tratado, precisa ser transformado. E aí vem toda a questão do discipulado, do ensinamento da palavra.